Esse quarto vídeo tem como objetivo apresentar o cruzamento de tabelas, isso você já sabe como funciona no ACL, mas um novo método que é o Fuzzy Joins, ou cruzamento entre duas bases através de um campo que seja similar, não necessariamente idêntico. Isso é uma excelente novidade que a solução traz, como possibilidade de análise de dados, porque até então você pode, como é de conhecimento da maioria de vocês, de cruzar dados por nomes ou campo-chave idêntico, do tipo CPF, CNPJ, ou qualquer outra informação que siga a mesma padronização de informação idêntica. Esse novo comando, que vai aparecer aí para vocês na versão 14, é o comando associação parcial, onde onde esse comando permite um racional de cruzamento de dados, onde você escolhe um campo texto e você parte da premissa que não necessariamente tem informações ali idênticas. Então, eu tenho parâmetros dentro desse comando que irá permitir a vocês um estudo da base para que você possa aplicar cenários e simulações de cruzamento para ele te apontar um potencial duplicado ou um potencial encontro entre essas duas bases. Então, por exemplo, eu tenho essas duas bases, que é o customer e o vendor, e eu vou, como teste, usar o campo de endereço de ambas as bases para cruzar esses dados. Então, eu vou mostrar aqui alguns cenários. Por que eu falo cenários, né? Como expliquei em alguns vídeos anteriores, e se aplica também a esse comando. Dependendo do tipo de base que você recebe, você vai ter um tipo de parâmetro diferente para aplicar para ter um resultado que se aproxima do ideal. Porque como eu não estou falando de exatidão, você tem que aplicar estudos para saber qual que é o melhor parâmetro, né? Ou seja, eu tenho que calibrar esse comando para cada tipo de base que eu recebo. Isso é extremamente interessante para você fazer, estudar e conhecer a sua base. Então, ao abrir aqui o comando associação parcial, ele tem essa divisão, né, aqui embaixo, né, qual que é a minha tabela principal, qual que é a minha tabela secundária. Vou partir pelo básico para que a gente possa depois explorar os parâmetros. Então, a minha chave vai ser aqui street address, de um lado, do outro, aquele campo vendor street, né? E aí eu vou mostrar aqui, né, o nome do cliente e o endereço, nada mais que isso. E do outro lado, somente o endereço para fins de teste. Eu tenho duas formas, né, dois métodos, novamente, de associação parcial. Ele tem aqui o coeficiente de Dicey, onde você tem ali o n-grama como parâmetro. O que seria esse número? Imagine o seu texto dividido em pedaços, no caso 2, para que ele possa comparar pedaço a pedaço desse campo entre as duas bases. O percentual de 0 a 1 é o percentual de precisão, né? O quão preciso ele vai ser. Então, você calibra de 0,0 até 1,0. E aí você vai aumentando ou diminuindo a sua precisão. O segundo método, que ele é presente no comando duplicidade parcial, que já está aí em uso na versão 13, é uma distância de 0 a 9. Então, por exemplo, quanto maior for a sua distância, menos preciso vai ser esse cruzamento, ou seja, talvez informações que não sejam tão relevantes, ele vai entender que são similares e vai cruzar para você. Então, eu vou fazer esse comando duas vezes. Um primeiro, onde a distância ele vai ser aqui com o parâmetro 3, só para vocês perceberem aqui. E vou ter aqui o resultado 1 desse cruzamento. E aí ele vai cruzar ambas as bases, vai dar um aviso, né, de que não são necessariamente iguais, justo, faz sentido. E aí ele vai fazer esse cruzamento. Com esse parâmetro quase que justo, ou seja, parâmetro de número 3, ele de toda a base, ele só encontrou esses dois campos, ou esse registro de um lado e registro de outro, similares. E realmente são similares. Eu tenho nos endereços Broadway, né, caixa alta ou caixa baixa, pouco importa, e a única coisa que difere entre um e o outro é a numeração. Legal. Para toda uma base ele só encontrar um único evento, o que nós podemos fazer? E aí são as simulações que passam a estar presentes nessa nossa análise. Você vai executar invariavelmente
duas ou mais vezes o comando até encontrar o número certo para as duas bases em questão. Vou voltar lá no comando, só que, por exemplo, a minha distância agora vai ser 7, a chave vai ser exatamente a mesma, street address, eu vou reprocessar o comando com esse valor distinto. Então, vendor street, vou mostrar quem é o cliente, street address, e para finalizar um endereço. Então, eu vou ter aqui um segundo resultado para fins de comparação, só que com um parâmetro diferente, dou um OK, os mesmos avisos farão presentes aí na tela, para que, enfim, ele possa executar. Vejam a diferença. Ele se torna menos rígido, e aí ele faz alguns novos encontros. Existe aqui a Broadway, que a gente encontrou, Parkway, é parecido com esse mesmo evento, esse mesmo registro, Main Street, a palavra street se faz presente nessas bases, nesses registros, e por isso ele faz o cruzamento. Então, baseado nesse estudo, em algumas simulações, você vai encontrar o parâmetro ideal. Pode ser que você faça um outro tipo de cruzamento, por exemplo, eu quero fazer uma análise com PEPs, pessoas politicamente expostas, por exemplo, e vai cruzar com uma base interna minha. Não tem problema. Só que muito provável que esses parâmetros talvez não se aplicarão a esse outro contexto. E você vai ter que fazer um novo estudo, mas para quem gosta aí de análise de dados e ferramentas que provê possibilidades aí, que antes eu não tinha em mãos, isso é extremamente interessante. Então eu espero, né, na verdade, que vocês façam bom uso desse comando, e na sequência eu vou mostrar alguns novos conectores aí em termos de base de dados que está presente no ACL para que vocês possam extrair informações, tá certo, gente? Muito obrigado.